Boa tarde a todos. Confiante na proteção de Deus, vamos dar início à 42ª reunião extraordinária do período regido pela portaria 12 de 2020, 13 de 2020, 14 de 2020, 17 de 2020, 20 de 2020, 21 de 2020, 23 de 2020 e 26 de 2020 em 22 de 10 de 2020, às 17 horas e 30 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada. Boa tarde a todos. Ana Maria Ferreira Proença. André Pessata Nascimento. Presente. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Carlos Alberto Montanha da Silva. Presente. Carlos Alberto de Oliveira Souza. Presente. Denise Aparecida Moura. Presente. Francisco Pinto da Rocha Neto. Presente. Hermano Luiz dos Santos. Presente. José Gonçalves Osório Filho. José Rubens Tavares. Presente. Juscelino da Silva Machado. Presente. Raimunda da Conceição Gomes. Presente. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Compromisso aí. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. A presidente da Casa justificou sua ausência. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Eu convido a vereadora Fiota para compor a mesa, por favor. Ata sucinta da 41ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12 de 2020, 13 de 2020, 14 de 2020, 17 de 2020, 20 de 2020, 21 de 2020, 23 de 2020 e 26 de 2020, em 15 de 10 de 2020, convocada para 17 horas e 30 minutos, aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 17 horas e 43 minutos, na Sala Presidente João Marinho, plenário da Câmara Municipal de Ponte Nova, realizou-se a 41ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12 de 2020, 13 de 2020, 14 de 2020, 17 de 2020, 20 de 2020, 21 de 2020, 23 de 2020 e 26 de 2020, sob a presidência da vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Feita a chamada, foram constatadas as presenças dos seguintes vereadores: Ana Maria Ferreira Proença, André Pessata Nascimento, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Carlos Alberto Montanha da Silva, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Denise Aparecida Moura, Francisco Pinto da Rocha Neto, Hermano Luiz dos Santos, José Gonçalves Osório Filho, José Rubens Tavares, Juscelino da Silva Machado, Raimunda da Conceição Gomes e Sérgio Antônio de Moura. Havendo o número legal, a presidente deu início à reunião e convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Passou-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos presentes. Passou a leitura das correspondências recebidas e das indicações apresentadas pelos seguintes vereadores: José Gonçalves Osório Filho, Ana Maria Ferreira Proença, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Carlos Alberto Montanha da Silva e André Pessata Nascimento. Nas matérias legislativas, realizou-se leitura do projeto de lei número 3.795/2020, que estima a receita fixa e despesa do município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2021. Esse projeto foi encaminhado às comissões Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas. Passando as matérias da ordem do dia, realizou-se discussão e votação das indicações protocoladas sobre o número
647/2020, do vereador André Pessata Nascimento, solicitando ao Executivo informações sobre a extração e aquisição de cascalho pelo município. Em discussão, manifestou o vereador André Pessata Nascimento. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 654/2020, do vereador André Pessata Nascimento, solicitando ao Executivo informações sobre as obras do novo centro. Em discussão, manifestou-se os vereadores André Pessata Nascimento, Carlos Alberto Montanha da Silva, Juscelino da Silva Machado e Raimundo da Conceição Gomes. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Realizou-se também primeira discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei complementar do Legislativo número 5/2020, que altera o inciso 6º do artigo 8º e os artigos 87 e 93, todos de lei municipal número 3.445/2010, para alterar o limite de faixa de domínio ao longo das rodovias, estacionamento de divisas em lotes realizados em zonas industriais. Estando em discussão o parecer conjunto das comissões de Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e o Orçamento e Tomada de Contas e Defesa do Meio Ambiente. Não houve manifestação. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Em discussão do projeto, manifestou-se o vereador Antônio Castro Pracatá de Souza. E em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 23/2020, que institui a Semana Municipal de Literatura Brasileira e dá outras providências. Em discussão, manifestou-se a vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 3.781/2020, que altera a lei municipal número 3.445/2010, lei de uso e ocupação de solo e o plano diretor vigente. Assim como o Código Tributário Municipal, Lei Municipal número 2058/1995, para regulamentar o uso e transferência de direito de construir, como instrumento de política urbana e dar outras providências. Restante discussão, parecer conjunto das comissões Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento e Tomada de Contas e Defesa do Meio Ambiente. Não houve manifestação. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Em discussão do projeto, não houve manifestação. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3.791/2020, que altera o artigo 37, letra J, da lei número 3.234, de 10 de novembro de 2008, que dispõe sobre o parcelamento do uso do solo do município de Ponte Nova e da outras providências. Em discussão, não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Na palavra, ali manifestaram-se os vereadores Raimundo da Conceição Gomes, André Pessata Nascimento, Juscelino da Silva Machado, José Gonçalves Osório Filho, Carlos Alberto Montanha da Silva e Ana Maria Ferreira Proença. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a presidente declarou encerrada a reunião às 18h45, convocando todos os vereadores para a próxima reunião plenária, que será realizada no dia 22 de outubro, às 17h30. Assim se lavrou-se a presente ato, aprovado em reunião extraordinária no dia 22 de 10 de 2020, que segue assinada pela senhora presidente, por mim, secretário e pelos demais vereadores. A ata encontra em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. A ata será publicada para consulta no portal da Câmara e na internet. Passamos agora às matérias do Legislativo. Leitura do projeto de lei número 3.794, de 2020. Altera o demonstrativo das metas, prioridades da Lei Municipal número 4.407, de 28 de junho de 2019, Lei de Diretriz Orçamentária para 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2021. Encaminha esse projeto de lei às comissões de Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Conta, para emissão de pareceres.
leitura dos pareceres das comissões permanentes ao seguinte projeto de lei. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer em conjunto das comissões Finanças, Ação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei legislativo número 24/2020, concede para eleitores que tenham prestado serviços eleitorais a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concurso público e em processo seletivo e dispõe sobre o critério de desempate nesses certames, promovidos pela Administração Pública Municipal direta e indireta de Ponte Nova. As comissões de Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este encontra-se em conformidade com as normas constitucionais, orçamentárias, bem como atende o interesse público, devendo ser discutido e votado pelo plenário. Contudo, as comissões sugerem emendas supressivas no artigo 3º, renumerando os demais artigos, para não prever que o tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral será considerado como critério de desempate, por entender que se trata de matéria sobre provimento de cargos e funções públicas de iniciativa exclusiva do Executivo, nos termos do artigo 61, inciso 1º, alinear C, da Constituição da República de 1988. Também, segundo esse raciocínio, sugere a emenda modificativa na emenda do projeto para constar o seguinte: concede para eleitores que tenham prestado serviços eleitorais isenção de pagamento de valores a título de inscrição em concurso público e em processo seletivo promovido pela Administração Pública Municipal direta e indireta de Ponte Nova. Por fim, recomendo a emenda modificativa no artigo 4º para ampliar o prazo de validade dos benefícios de que trata o projeto, estendendo para 4 anos, haja vista que não se verifica com frequência realização de concursos públicos em âmbito municipal. Assim, opinam pela seguinte redação: artigo 4º. Os benefícios de que trata esta lei serão válidos por um período de 4 anos, a contar da data em que se ele fez jus. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2020, pela Comissão de Finanças, Ação e Justiça, Raimunda da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva, Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Denise Aparecida Moura, José Gonçalves Osório Filho. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura. Parecer em conjunto as comissões Finanças, Ação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei número 3.792/2020, autoriza o remembramento de lotes do Distrito Industrial Abel Pesqueira. As comissões Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este encontra-se em conformidade com as normas constitucionais, orçamentárias, bem como atende ao interesse público, devendo ser discutido e votado pelo plenário. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2020. Pela Comissão de Finanças, Ação e Justiça, Raimunda da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva, Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Denise Aparecida Moura e José Gonçalves Osório Filho. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura. Parecer em conjunto das comissões Finanças, Ação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais, ao projeto de lei número 3.793/2020, que denomina de quadra esportiva Maria da Natividade Pires, Pirá, a quadra de esporte, localizada na Praça Santa Terezinha, na Vila Oliveira. As comissões de Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este encontra-se em conformidade com as normas constitucionais e atende ao interesse público, devendo ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2020. Pela Comissão de Finanças, Ação e Justiça, Raimunda da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva, Francisco Pinto da Rocha Neto.
Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Denise Aparecida Moura e José Gonçalves Osório Filho. Parecer da Comissão de Orçamento, Tomadas de Contas, relativo ao exercício de 2018. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, reunida para apreciar a prestação de contas do município de Ponte Nova, relativo ao exercício de 2018, examinou os autos do processo eletrônico número 107-2205, encaminhado a essa Casa por meio do ofício número 11.354/2020, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, protocolado nessa Casa sobre o número 582/2020, em 17/9/2020. O Ministério Público de Contas opinou pela aprovação das contas, com ressalvas tendo em vista a ocorrência de falhas formais, mas que não resultaram em danos ao erário, nos termos do artigo 45, inciso da Lei Orçamentária número 102/2008. O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio, unânime pela aprovação das contas de 2018, considerando a observância dos índices, limites constitucionais e da legislação infraconstitucional, no que tange despesa com pessoal dos poderes, repasses ao Poder Legislativo, aplicação de manutenção e desenvolvimento do ensino e nos serviços públicos de saúde, bem como abertura de execução de créditos orçamentários e adicionais. Porém, fez recomendações ao chefe do Poder Executivo, no sentido de aprimoramentos e correções, no que tange aos seguintes aspectos. Abstenha-se ao elaborar o projeto de lei orçamentária de incluir dispositivo legal que contém autorização para abertura de créditos suplementares em percentual excessivo, em consonância com os princípios orçamentários da exatidão e da programação e com a jurisprudência dessa Casa, a exemplo dos processos 83, 51, 34. Relator conselheiro Cláudio Couto Terrão, número 74, 82, 33. Relator do conselheiro substituto Licurgo Mourão. Observa a consulta do Tribunal número 93, 24, 77, 2014 e a portaria do Ministério da Saúde número 3.992, 2017, a fim de evitar a abertura de créditos adicionais utilizando os recursos de fontes incompatíveis e empenhar a pagar despesas com ações e serviços públicos de saúde, utilizando somente as fontes de receitas 102.202, movimentar os recursos correspondentes em conta corrente bancária específica, identificar e escriturar de forma individualizada por fonte recursos que integram a receita à base de cálculo, conforme parâmetros utilizados do SICOM, estabelecido na Instrução Normativa. Alterada pela Instrução Normativa número 15/2011, comunicado ao SICOM número 35/2014, bem como o que estabelece a Lei número 8.080/1990, a Lei Complementar número 141/2012 e o artigo 2º, inciso 1º, 2º e 8º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas de Minas Gerais número 19/2008. Planejar adequadamente a gestão municipal, objetivando o cumprimento de metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação, referente à universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e a ampliação da oferta de educação infantil em creches, bem como a implementação de planos de carreira para os profissionais da educação em consonância com o piso salarial nacional, tendo em vista estabelecido na Lei Federal número 13.005/2014. Envidar o esforço para aprimoramento da dimensão de planejamento que obteve conta, em fase de adequação no índice de efetividade de gestão municipal. Secretário, pela ordem. São quantas folhas desse parecer? Está terminando. Está terminando? Nesse documento, ressalta-se que foram analisadas as notas por dimensão exercício 2018,
quando o município se enquadrou na faixa muito efetiva para o Índice Cidade e Educação Fiscal. Governança em Tecnologia de Informação de Saúde, na faixa efetiva, nota. Para o Índice de Ambiente, na faixa em fase de adequação. Para o Índice Planejamento. Além disso, foi emitida recomendação explícita a esse Poder Legislativo para não autorizar percentual excessivo de suplementação de dotações ao discutir e votar o projeto de lei orçamentária. Necessário ressalvar o equívoco constante das páginas 11 do relatório técnico elaborado pela Diretoria de Controle Externo dos Municípios, ao constar que são 15 vereadores do município, quando na realidade são 13 edis. Tendo em vista o exposto, o que mais consta no relatório do Tribunal de Minas Gerais está na conta de parecer que as contas relativas ao exercício de 2018 sejam aprovadas por esta Casa por meio de decreto legislativo, nos termos dos artigos 149 e 150 da Lei Orgânica do Município e artigos 199 e 200 do Regimento Interno. Em anexo, o projeto do decreto legislativo número 2 de 2020, que aprova as contas do município de Ponte Nova relativo ao exercício de 2018, para a tramitação em plenário, sala das comissões, 21 de outubro de 2020, assinado pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Juscelino da Silva Machado, Antônio Castro Pracatá de Souza e Sérgio Antônio de Moura. Passamos agora às matérias da ordem do dia. Segunda discussão e votação dos seguintes projetos de lei. PL-CL número 5 de 2020, altera o 6º do artigo 8º e os artigos 87 e 93, todos da Lei Municipal, número 3.445 de 2010, para alterar o limite de faixa de domínio ao longo de rodovias e distanciamento de divisas em lotes localizados em zonas industriais. Este projeto de lei encontra-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Peço a todos que registrem seu voto, por favor. Aprovado. PLC número 3.781 de 2020. Altera a Lei Municipal número 3.445 de 2010, Lei de Uso e Ocupação do Solo. O plano diretor vigente, Lei Municipal número 4.029 de 2016, assim como o Código Tributário Municipal, Lei Municipal número 2058, de 1995, para regulamentar o uso de transferência de direito de construir como instrumento de política urbana e da outras providências. Esse projeto de lei encontra em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Peço a todos que registrem seu voto, por favor. Aprovado. A PL número 3.791 de 2020. Altera o artigo 37 da Lei número
1234, de 10 de novembro de 2008, que dispõe sobre parcelamento de solo do município de Ponte Nova e da outra providência. Esse projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Peço, por favor, que registre seu voto. Aprovado. Passamos agora para a tribuna livre. Inscrito à tribuna livre, Carlos Henrique de Oliveira. Assunto: políticas públicas. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência desculpar com os palestrantes, mas eu tenho um compromisso agora, se eu poderia. Falou. Ô, Carlos Henrique, por favor. Sr. Carlos Henrique, 10 minutos, por favor. Depois vamos passar os vereadores vão questionar o senhor sobre o seu assunto. Vou tentar falar com isso aqui, né? Boa tarde a todos. Boa noite já, isso mesmo, Fioto. Obrigado, já são 18 horas. Quero cumprimentar aqui cada um de vocês, em especial a tia Denise, a qual é a primeira vez que eu estou aqui nessa casa novamente. Frequentemente venho aqui, mas a primeira vez que eu te vejo ocupando uma cadeira, quero te dar os parabéns e cumprimentar a todos através de você. Hoje venho aqui, essa inscrição minha já foi feita desde o ano passado, mas devido aos ocorridos e outras coisas mais, a gente foi prolongando ela aí e está vindo aqui. Eu pontuei, primeira parte aqui, a gente trazer o que ainda falta ser resolvido para enfatizar muito, porque são pessoas que necessitam, e famílias que moram embaixo desse loteamento. Esse é um loteamento que foi muito debatido ano passado, o qual eu mesmo trouxe aqui a demanda à Câmara, e até o então presidente era o Léo, no ano anterior, trouxe a comissão e trouxe os engenheiros em Ponte Nova aqui e os proprietários de loteamento para estar fazendo aí a avaliação. Esse lote é lá na Vila Oliveira, exatamente ali na Nova Almeida, aquele lote que sai por cima da Vila Oliveira, e isso tem 12 dias que o morador, proprietário de uma mercearia lá, o Flúvio, me enviou, que fica exatamente em cima da casa dele. A nossa preocupação é novembro. Época de chuva, normal, todos nós sabemos. Se há 12 dias atrás, quando ainda não havia chuva intensas igual está acontecendo nessas semanas, imagina agora como está. Então peço aos senhores que dêem uma atenção favorável aí, pegue as comissões, vá, faça visita, solicite a Defesa Civil, para notificar novamente aí o proprietário desse lote, lembrando, é um loteamento irregular. Esse loteamento foi denunciado ao MP, e ele é irregular, esse loteamento. Então, peço aos senhores que façam aí o papel dos senhores de fazer a visita, as pessoas aí da comissão responsável, para que tente sanar esse problema aí de uma vez por todas, porque é um risco muito grande. Não lembro, Fioto, se você recorda, você esteve visitando a casa da senhora, você até assustou. Ele dá, esse barranco aí, dá 7 metros de altura da casa da senhora, né, Fioto? Descida, isso mesmo, lá da Vila Oliveira. Então, peço a falta hoje aí que a gente vê na questões aí das políticas públicas e embasando na questão de obras, é isso aí. Realmente tentar sanar esse problema para a gente não ter, igual teve no final da Vila Oliveira, exatamente na rua Pedro Nunes Pinheiro, último número, semana retrasada, caiu-se lá todo o barranco também de um novo lote que o rapaz estava desaterrando para fazer uma construção. Então, para que não aconteça o que aconteceu no final da Pedro Nunes Pinheiro, no bairro da Vila Oliveira, o último número, vem acontecer nesse aí. Na Vila Oliveira, no final da Pedro Nunes Pinheiro, ainda não tinha risco nenhum, graças a Deus, porque não havia construção. Mas embaixo dessas crateras, existe mais de 22 casas. Então, se vir ocorrer, de fato,
desmoramento ou vir descer esse barranco aí, realmente irá prejudicar muitas pessoas e até fazer alguma pessoa fatal aí. Os senhores conhecem aí, eu acho que Machadinho já esteve lá também, né, olhando. Então, Ferrugem, se eu não me engano. Então, assim, não esqueçam, por favor, peço aos senhores aí, novamente, ainda mais agora que vem a época de chuva, para dar uma olhada com carinho lá, avaliar, se preciso, fazer uma nova notificação ao Ministério Público para eles atuarem, o proprietário, para fazer novamente aí um muro de contenção que existia lá há muito tempo atrás e hoje não existe mais, né? Peço aos senhores aí. Passando aqui para outra parte das políticas públicas, quero hoje agradecer, primeiro falar que exatamente vai fazer 2 anos que nós estamos na peleja da quadra da Vila Oliveira. E graças a Deus aí ela está se concluindo, ainda não acabou todas as obras, mas só de existir uma cobertura e uma nova estrutura já é um grande ganho. Eu mesmo vim aqui várias vezes para questionar isso. Então a gente tem que ser humilde de cobrar e humilde de agradecer. Quero dizer aí, agradecer ao Wagner, aos vereadores que também se empenharam para concluir aquela obra, e agradecer ainda mais que a ideia que eu tive há um tempo atrás, comentei com as pessoas, de dar o nome da quadra para a Dona Pirá, que foi uma das moradoras mais antigas da Vila Oliveira e uma moradora de mais tempo. Eu até tinha sugerido o seu Geraldinho da Mercearia, falou, não, vamos fazer com a Dona Pirá, né, porque ela é mais antiga aqui na comunidade. Mas agradecer, a gente não tem que ficar falando de quem é, de quem não é. Agradecer está sendo feito. Agradecer também ainda mais um pedido especial que foi feito quando começou a obra ali na Vila Oliveira também. O senhor Geraldinho comentou de pedir, o Hotel Wagner mesmo esteve lá, para que fizesse uma pista de caminhada. Acho que o Machadinho também ajudou aí a fazer essa cobrança, que eu lembro que o Geraldinho me falou, montanha. E hoje foi feito, ainda não está finalizado, mas está lá, porque são pessoas de mais idade ali do bairro da Vila Oliveira, são pessoas, qual eu morei 20 anos lá, conheço a maioria delas, e há necessidade realmente, eles têm o costume de fazer uma caminhada. Então, se facilitou a vida deles de não correr risco de beira-rio, transpor em vias aí com veículos, agradecer mais uma vez aqui ao executivo que conseguiu realizar esta obra aí também, lá no bairro da Vila Oliveira. Quero pedir também, queria até que a presidente Aninha estivesse aqui, que não se esqueça também da unidade de saúde, senhor presidente Chico Fani, que está aqui representando, senhor, peça a ela, passe para ela, que não se esqueça do posto de saúde também do bairro, que foi muito mencionado, ela mesmo disse que fez a solicitação desse posto de saúde há um tempo atrás, e que não se esqueça, porque ali há uma grande necessidade. E a saída da policlínica, ali perto da nossa comunidade, aí ficou mais difícil ainda para o pessoal que mora na Vila Oliveira ter um acesso à consulta, porque foi transplantado lá para o lado do Hospital Arnaldo Gavazza, onde ia ser a UPA, em Ponte Nova. Então, lembrar aí também, se puder, né, se tiver condição, da gente pedir novamente, para não ser esquecido aí, esse posto de saúde no bairro da Vila Oliveira. Quero agradecer aqui também, que foi muito cobrado, a passarela, né, os vereadores, acho que Montanha, também do AI ali, todos nós aqui, mas algumas pessoas até mais cobraram essa faixa elevada, que antigamente era uma faixa que se apagava com muita facilidade, com muito pouco tempo. Então, volto a dizer, da mesma forma que vim cobrar hoje, graças a Deus, posso vir agradecer, que fizeram-se ali no AI, onde houve um acidente com morte há muito tempo, que eu disse aqui, hoje tem a faixa elevada. Perto da Minas Alto, mesmo assunto, atropelou pessoas, hoje tem uma faixa elevada. Quero pedir a todos também em Ponte Nova, que são motociclistas, motoristas, que é difícil sim, é difícil a faixa elevada. Eu ando em Ponte Nova o dia inteiro, muito, tem empresa de propaganda aqui, todo mundo sabe. Eu sei que é ruim, mas é uma coisa que é de real eficiência para nós. Vocês não têm ideia de como acabou aquele negócio de carro ficar passando e buzinando e os outros andando no meio de carro. As faixas elevadas, elas têm sim, Montanha, um contra, mas tem um pós muito maior, que é a segurança,
o bem-estar das pessoas que você vê aí na via. Hoje a gente para com mais facilidade e dá realmente a oportunidade do pedestre, o qual é direito dele, né? No Código Transbrasileiro sempre fala, a gente que tira a carteira lá, que o direito da via sempre é do pedestre. Nunca é de nós motoristas. O pedestre sempre tem a preferência, melhor dizendo. Então, agradecer também essas faixas elevadas que foram muito pedidas aqui nessa casa e muito solicitada. E lembrar também, para que não seja esquecida, a faixa elevada ali na Avenida Custódio Silva, na verdade, Dala Felício já, próximo ali ao Antônio José, que conclua ela, que há uma necessidade grande ali também, as pessoas que moram no entorno da Nova Almeida, no Antônio Garavini, na Vila Oliveira, descem ali, vão caminhar na Beira Rio, e ela ainda não se encontra realmente feita ali a faixa elevada, no encontro da Dala Felício a Custódio Silva. Pedir aos senhores também que possam pedir aí, junto ao Executivo, que tentem finalizar com uma certa rapidez ali essa faixa elevada que de muito é necessário. Quero enaltecer aqui também a questão de escola. A gente tinha uma demanda muito grande daquela passarela, a qual tem uma baixa-assinada, registrada no Ministério Público, a qual eu trouxe essa casa também, fotos, o registro dessa baixa-assinada, e hoje foi concluída. Hoje, né, um mês atrás, aí, foi concluída a obra daquela passarela ali na Vila Oliveira, ao qual acompanhou na ocasião, o dia lá, o Ferrugem estava com a gente, olhando a situação do corrimão, a situação daquela passarela. Eu acho que o Hermano também foi junto conosco, não é isso? O Chico Fani, que tem até uma foto na minha rede social, que eu registrei aquele momento. E não podendo esquecer de forma alguma, Machadinho, pedir a você que faça aí, estão esquecendo da passarela nossa lá de frente para a fábrica de papel. Ela está da mesma forma que se encontrava na época que deu a enchente. Então, peço aos senhores, da mesma forma, volto a falar, da forma que eu cobro, eu agradeço. Mas se não está sendo feito, nós não podemos esquecer, certo? Então, peço aos senhores que peçam, de fato, a passarela tem um acesso, uma necessidade num tamanho que vocês, acho, por não ter tanto acesso ali, não tenho ideia. Mas eu fui morador há 20 anos, morei bem no final da Pedro Nunes Pinheiro, e a gente passa muito ali. Aquilo ali é um acesso fora do comum para a gente. Então, assim, peço aos senhores que não se esqueçam dessa passarela também. Estão até realizando uma obra agora lá do outro lado, de contenção, onde estava aquela areia, que foi muito solicitada aí pelos senhores. E não esquecer também de que na nossa comunidade ali na Vila Oliveira tem um problema que ele precisa também ser resolvido, que é a enxurrada que desce das casinhas ali do Bom Pastor. Então, está sendo asfaltada ali a rua Nair Augusta Pires. Acabou? Só finalizando aqui, presidente, só um minuto. Essa enxurrada também, pedir para que faça ali o Luizinho, dê uma visitada lá e olhar. Porque eu vim para cá hoje e as pessoas de lá ainda me cobraram essas coisas. Mas dizer a todos vocês e agradecer também ao Wagner, que a comunidade hoje da Vila Oliveira agradece mais do que cobra, porque realmente foi feito. Demorou? Demorou. Não podemos ser hipócritas de dizer que foi rápido. Mas foi feito. Pelo menos algumas pessoas podem ver. Até a dona Pirá mesmo conseguiu ver a cobertura da quadra antes de morrer. Acho que é um grande feito, um grande acontecido na comunidade ali. E agradecer a todos vocês pela oportunidade mais uma vez e dizer que boa sorte a todos. Carlos, aguarda um pouquinho que os vereadores vão falar, tá? Primeiro inscrito, André Pressato. Boa noite à mesa, nobres colegas, público presente, funcionários da casa, boa noite a todos. Ô Carlos Henrique, boa noite a você. E lembrando aí de suas cobranças, me veio à memória aqui algumas indicações que eu fiz por ocasião do loteamento clandestino. E, por incrível que pareça, ontem mesmo eu estive lá à tarde, dando uma olhada lá, tem um pessoal até fazendo umas trilhas de moto lá, está tudo cortado né, no meio lá, e realmente o que você está falando é verdade. O que acontece lá, senhor presidente, eu já tinha feito uma indicação aqui nas águas passadas, mês de janeiro, fevereiro, por aí. O que acontece? As águas vão juntar novamente, as barraginhas que tinha feito lá para conter a água que estava descendo junto com a erosão, todas elas estão rombadas. Assim que chover forte novamente, essa água vai voltar a levar a lama lá embaixo, na Vila Oliveira. Então, precisa realmente fazer umas indicações, cobrar desse proprietário que refaça novamente as barraginhas que ele tinha feito lá no alto, todas elas rombaram.
E uma das últimas indicações desse local que eu fiz nessa casa foi justamente por ocasião que elas tinham arrombado e continua agora. Ontem mesmo eu estive lá conferindo na parte da tarde, estive no Nova Almeida conferindo umas denúncias lá. E aí, rapaz, aproveitei que já estava lá no alto, fui lá dar uma olhada e realmente continua da mesma forma. Assim que chover, vai estar levando lama outra vez. Então, preciso que essa casa talvez faça até aí uma indicação conjunta e que cobre ou acione logo aí a postura para estar procurando o proprietário, notificá-lo, para que realmente ele volte lá com a máquina e faça lá uma contenção das águas que vai juntar naquele local. Senão, pode estar certo, vai ter novamente, mesmo caso que aconteceu das últimas vezes, de lamear lá, como todos nós sabemos aí, né? Foi alvo de várias indicações nessa casa, a lama lá na Vila Oliveira. Mas, para isso que está, te parabenizar pelas observações, pelo agradecimento também, reconhecido, o trabalho de Wagner em todos os bairros, inclusive a Vila Oliveira não ficou esquecida, o restabelecimento da ponte ali que faz a transitória, e agora, igual você falou, aquela ponte lá de cima é muito usada e realmente precisa de estar refazendo, né? Também limpar o Ribeirão lá precisa, está muito assoreado, né? Foi uma indicação que eu fiz há pouco tempo cobrando. Tem algumas coisas para fazer, igualzinho todo o bairro tem, lá também ainda tem muito a fazer pela Vila Oliveira. Obrigado. Vereador, só uma parte, bem lembrado da sua parte, lá está sendo usado realmente para esses tipos de atividades esportivas que não é ideal para dentro de uma cidade. Peço que os senhores, né, você, junto com os outros vereadores, façam uma indicação solicitando que coloque-se um portão naquela entrada daquele loteamento, que se proteja aquilo ali, até mesmo dessas pessoas que estão tentando fazer esse tipo de atividade esportiva, que possam vir cair num buraco desse. No momento que eles passam a erosão, aquilo pode gastar e eles caírem e prejudicar. Então, peço isso aí também, por favor, conseguir colocar, e muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Montanha. Vereador Chico Farica, que preside essa sessão, vereadora Fiota, vereador Pracatá, mesa diretora, boa noite, vereadores, vereador Denise, Sérgio Pataro, imprensa dessa casa, funcionários, boa noite. Principalmente você, Carlos, meu xará, que assim eu posso chamar. Na verdade, eu conheço você há anos. Você, com essa questão, com esse entusiasmo das coisas melhorarem para a Vila Oliveira, principalmente para a Ponte Nova. Isso é muito bacana. Você é uma pessoa jovem, inteligente, empresário, deixa às vezes de fazer seus afazeres para dedicar uma causa da comunidade. Parabéns. Mas, na verdade, eu tenho um carinho muito especial pela Vila Oliveira, que quando eu cheguei aqui em Ponte Nova, eu morei na Vila Oliveira 2 vezes, em 2 repúblicas. Assim, foi muito marcante, fizemos muitas amizades ali, graças a Deus. Isso tem 30 anos atrás. E assim, como propriamente o nosso mandato não é ser vereador de bairro, né, mas eu já fiz vários pedidos para outros bairros, infraestrutura, mas a Vila Oliveira, brigamos lá para a melhoria naquele bairro, né? Quando tiver nossas cobranças, o nosso mandato, o nosso poder de cobrar, não de fazer, de reivindicar os anseios da sociedade, a Vila Oliveira hoje melhorou muita coisa mesmo, graças a Deus, as nossas cobranças. Porque, na verdade, quem faz é o executivo, o vereador só cobra, indica, né? Isso aí é o nosso mandato. Que a pessoa, o vereador não faz, o vereador faz sim, indicações e propostas de melhorias. Isso é o nosso papel. E assim nós estamos fazendo. Cobrança naquela passarela, a cobertura da quadra, limpeza do Ribeirão, Boa Sul, porque na época do verão mesmo, janeiro, dezembro, que o sol está muito quente, aquele Ribeirão Boa Sul muito pernilongo. Inclusive nós tivemos uma reunião lá ano passado na comunidade, no colégio do qual o senhor participou. Estava insuportável ficar naquela reunião de colégio lá, tanto pernilongo que tinha lá. Então, assim, todo ano, antes do período chuvoso, tem que fazer uma limpeza mesmo, limpar, dar condições melhores para a comunidade. Mas, graças a Deus, a Vila Oliveira hoje tem uma pista de caminhada, tem uma quadra poliesportiva, tem uma passarela bacana,
falta lá com a acessibilidade, que eu passei semana lá, e até fazer indicação aqui, no sentido que ali naquela passarela que o Ribeirão Vassu, onde que a enchente levou, construíram, ficou muito boa, com corrimão, mas falta acessibilidade. Isso é um fato que o Executivo tem que observar esse papel, essa falha, digamos assim, né? Mas eu venho aqui agradecer, eu não posso falar muito, né, porque o nosso tempo é limitado, falei até demais já, mas só tenho a agradecer pela sua perseverança, pelo seu entusiasmo, e parabéns, continua assim, que Deus te ilumine e proteja. Muito obrigado, boa noite. Obrigado a você, vereador, e muito bem lembrado aí a questão da limpeza. Até peço ao senhor, se puder, fazer uma indicação solicitando essa limpeza, que próximo ali ao Minas Alto está com um resíduo, mas se juntou ali no recuo de acesso e vem período de chuva, como mesmo o senhor acabou de dizer, que solicite aí essa limpeza para a gente, para não vir dar aquele transtorno e o problema novamente que nós já tivemos há muito tempo. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Machadinho. Boa noite, presidente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fiota. E também de Denise. E boa noite a todos os vereadores. Carlos, a gente falar da Vila Oliveira, a gente fica tranquilo, porque você também é testemunha de que em 2008 nós fizemos várias reuniões lá, não é isso? No projeto de uma quadra ali. Mas ganharam e não fizeram, né? Prometeram na época, e ainda um desses, né, falou assim, olha, tá aí Machadinho que não deixa mentir. Se eu for eleito, a quadra vai estar pronta. E aí mentimos nós dois, porque ele não fez e eu fiquei com a cara grande. Mas a gente não tem o poder, né, de fazer, como todos disseram aí. Mas em 2016, naquela Câmara itinerante, o Wagner, que não prometeu nada, ele disse, né, olha, nós vamos fazer essa cobertura. Então a gente fica tranquilo, hoje nós estivemos andando lá e as pessoas nos acolheram muito bem, inclusive a palavra do Executivo hoje com respeito ao córrego ali, vai mandar passar a máquina, vai mandar limpar, só vai esperar terminar de fazer a captação ali, né? Para não deixar que o esgoto caia dentro do córrego, depois vai passar a máquina, então essa foi uma palavra dele com o pessoal ali. E hoje a Vila Oliveira está realmente, né, de parabéns. Nós andamos nas casas hoje, se é prova, você estava lá também, e as pessoas sempre dizendo, vocês fizeram, vocês estão aqui, parabéns. Nós temos ali hoje, a gente observa, né, no lugar daquele colonião, que era mato puro, tem aquele parquinho, aquela pista de caminhada. Então a gente agradece muito aqueles moradores, você também ali, que pediram, né? E nós fomos intermediadores ali, sou Aguilar, sou Geraldinho, pessoas que agora fazem caminhada, não precisam atravessar mais o asfalto. Então isso é muito importante para que as pessoas saibam que realmente alguma coisa foi feita ali. E uma coisa também, Carlos, que você vem falando aí, a gente vê o Luizinho, ele está para fazer ali 4 rampas de cadeirante ali, acessibilidade. São 4 que precisam. Ele disse, Machado, nós vamos fazer. Vai fazer o mais rápido possível agora. Eu creio que é a semana que vem, porque uma senhora machucou ali, semana atrasada ligaram para mim, então machucou, porque tem um degrau e botaram uma pedra, a pedra ela falseou, aí machucou. Mas o resto, a gente vai correr atrás, igual você trouxe ali para a gente ver ali, nós vamos, né, procurar fazer o melhor, fiscalizar, cobrar, e na realidade nós estamos aqui, gente, cobrando ao Executivo, estamos empenhados, pedindo e lembrando, porque aquela comunidade ali, hoje ela está de parabéns. Tivemos hoje algumas coisas foram faladas e vão ser cumpridas, mas volte sempre, não é isso? Que nós estamos aqui, você também é um líder da comunidade ali, isso é muito importante. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Machado. Pode falar, Carlos. Dá licença. Vereadora Fiota. Ô Fiota, só um minutinho. Ô Carlos Henrique, eu gostaria de pedir desculpa a você, ao Sérgio, que vai falar após a sua fala.
que eu tenho um compromisso agora, entendeu? Vai lá. Um abraço a vocês, muito obrigado. Um abraço. Dona Fiota, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a sua presença e agradecer pela contribuição que você veio dando desde do começo do mandato de 2017 a 2020, no qual a gente falta poucos meses para estar terminando. E eu quero agradecer a sua presença como participar das câmaras itinerantes, participar da Tribuna Livre dentro da Câmara Municipal e contribuir. Quem dera se todas as pessoas viessem para dar, mais vezes para dar uma contribuição dentro do mandato de nós, vereadores, e de cada mandato, porque muitas das vezes nós, vereadores, passamos e não percebemos. O morador que está, ele sabe o que acontece e que vive dentro do seu bairro. Então, eu quero agradecer o período que nós estamos aqui ainda, e você está aqui hoje, para contribuir para o progresso de Ponte Nova e para um mandato, muitas das vezes, para nós, vereadores, muito melhor, porque só quem vive dentro de uma comunidade que sabe os pingos nos is e os detalhes de cada bairro. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a você, Fiota, que também caminhou lá, visitou essa situação com nós na ocasião, e peço aí mais uma vez que não esqueça, é muito ruim você ver a situação que se encontra um local com risco com outras pessoas embaixo. Próximo inscrito, tia Denise. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o Sérgio Mataro, que já está aí. Eu não vou me delongar porque minha voz está bem rouca hoje. Parabéns, Carlos Henrique, pela sua participação. Nós, enquanto cidadãos, a gente sabe das dificuldades que muitos cidadãos encontram de acompanhar os trabalhos da Câmara, E quando temos, em algumas comunidades, pessoas igual você, que se preocupam em trazer para casa esses problemas, e buscar soluções para que juntos a gente possa trabalhar de forma mais efetiva. E então, assim, eu acho que é muito válido e deve ser muito valorizado, até que a gente consiga mecanismos, que a Câmara vá até o povo mais efetivamente, E, assim, te dizer que a Vila Oliveira é um pedaço de mim, Eu nasci praticamente lá, fiquei até os 2 anos de idade, tenho família lá, como você sabe, tenho uma história com aquela comunidade, e, através do Instituto Marragol, ao qual eu fui diretora, nós fizemos projetos para vários bairros da cidade, inclusive lá, que a sede é lá, que o presidente é o Carlos Cruz, Então, assim, nós desenvolvemos diversos projetos naquela comunidade, ruas de lazer, você sabe. E é isso. Eu penso que a comunidade precisa de pessoas como você, Porque muitos não vêm aqui, não é porque não querem, é porque realmente é difícil, é corrido, E quando tem pessoas na comunidade que se preocupam em trazer esses problemas para aqui, e também buscar soluções, que é muito importante isso, porque ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade, da razão absoluta, É preciso ouvir, é preciso unir forças para que as coisas aconteçam, tá? Um abraço. Denise, só uma parte, lembrando, sua fala foi muito bem lembrada aí do Marragol, que é um projeto social que foi criado. Seria talvez também uma oportunidade, uma vez que eu fui perguntado a respeito de como funcionaria aquela quadra depois que ela se adequasse da forma completa, tivesse em condição de uso, perfeito estado, eu mencionei o Carlinhos para ficar como responsável, porque eu acho que é interessante ter uma pessoa responsável pelo local, para não virar bagunça, não virar desordem, e não deteriorar e acabar aquilo que foi muito difícil de ser feito. Então, peço à senhora que talvez faça até uma indicação solicitando aí ao Executivo
procurar ele, dialogar, ver se ele teria interesse também, talvez, não sei se ele teria algum interesse, porque lá foi feito, como hoje tem até energia, então são coisas mais para ter realmente alguma pessoa responsável daquilo ali. Bom? Próximo inscrito do vereador Hermano. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as nossas duas vereadoras Fiota e Denise, cidadãos aqui hoje, né, que participam conosco. Você também, Carlos, claro, uma boa noite especial e também te agradecer por ocupar mais uma vez essa tribuna. Nessa gestão, né, digamos assim, nossa, esse mandato nosso, eu acho que você foi uma das pessoas, né, que se for para elencar o que for, que mais ocupou esse espaço aí, acho que você ganha esse destaque. E por trazer problemas ou situações ou reclamações para os nossos olhos, digamos assim, enquanto vereadores, e que a gente tem sim, que além de dar atenção, né, dar alguma iniciativa. Eu notei alguns pontos aqui da sua fala e me recordo também, você, os demais vereadores, também talvez alguém deve ter sido marcado aí nas redes sociais ou o que for, aquele problema também, você fala do loteamento, que recente agora, né, aquele que tem lá no final ali da Paula, desembargador Paula, né? Paula Mota. E que, claro, a gente também foi chamado, foi acionado aí para aquela situação, para aquele problema. Quando nós tivemos a oportunidade de ir até a Vila Oliveira para registrar algumas de suas solicitações, eu estava à frente da Comissão de Direitos Humanos, algumas questões que eram bem direcionadas, que nós transformamos isso em indicação. Das falas que você trouxe hoje, claro, reconhece, agradece algumas né, obras que estão sendo feitas, algumas intervenções, mas também aponta para outras situações. E entendo eu, claro, todos nós somos diretamente responsáveis, né, para poder, talvez, ir e trazer isso, indicação, o que for. Mas entendo que talvez a Comissão de Serviços Públicos Municipais seria, dentro das distribuições aqui, a que mais se encaixaria. Sou membro dessa comissão, juntamente com a vereadora Denise, mas a presidência é do vereador Zé Osório. Então, às vezes, né, é o que eu disse, não que nós não podemos ter a iniciativa de ir, cada um individual, né, mas eu acho, né, é um pouco dentro das distribuições, das atribuições das comissões, de acordo com a situação, o problema, o que for. Mas nós temos, sim, que continuar, né, e dar respostas aí para suas ponderações, né, para os seus pedidos, transformar isso em indicação, que isso é o que nós temos que fazer, né? É uma das nossas formas de atuar junto ao Executivo. No mais, também, mais uma vez, te agradecer pela participação, né, e dizer que continuamos à disposição aí para aquilo que nos compete. Vereador, uma parte, então, já aproveitando aqui, o mesmo vereador qual preside a comissão não está presente, o Zé Osório, mas deixa registrado nessa casa que, se possível, um pedido de um morador, um proprietário de um imóvel lá e uma pessoa que se preocupa muito com as outras, hoje nem moro mais na Vila Oliveira, mas não é por isso que eu vou deixar de cobrar uma coisa que está iminente de acontecer. Peço aí ao presidente, o seu vereador Zé Osório, que o mais rápido possível, ao menos, faça uma visita e notifique ali as pessoas responsáveis para dar uma resposta mais rápida para a gente, juntamente com a comissão, qual o senhor faz parte, e a tia Denise. Ok? Muito obrigado. Oi, Carlos, só para pontuar, né, assim, acho que, como eu disse, claro, é o que talvez direcione melhor para essa comissão, mas se nós, individualmente, eu não quero, assim, responsabilizar, no caso, o presidente da comissão, dizer assim, né, que se alguma coisa não for feita, iniciativa que não tiver, não é nesse sentido, não, tá? Nós podemos ir quanto comissão, claro, e também individualmente também, ou outras comissões, né? A atuação, claro que independe. Só estou dizendo que a matéria talvez está mais direcionada para essa comissão, beleza? Mas sim, a gente, com certeza, vamos ter alguma ação, sim. Muito obrigado. O senhor Carlos, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais.
senhor presidente Chico Fanica, agradeço a todos, em nome do senhor, e dizer mais uma vez, seremos humildes de pedir, mais humilde ainda de ver que realmente foi feito e agradecer. E não podemos nunca esquecer de cobrar. A cobrança, ela tem que ser diária, ela tem que ser ali efetivamente. E não esquecer que ninguém nasce perfeito, mas que tudo pode ficar melhor, e ainda mais quando se diz de pessoas e comunidades, com pessoas com mais necessidades, pessoas menos favorecidas de algum tipo de recursos, vamos dizer assim. E peço aos senhores humildes que não esqueçam dessa imagem, pedir que ficasse aí o tempo todo. Não esqueçam, porque vem tempo de chuva e é muita chuva. Eu morei 20 anos na Vila Oliveira, passei por todas as enchentes maiores que teve, graças a Deus na minha casa nunca foi, mas o maior risco hoje que eu vejo não é nem enchente, é esse loteamento clandestino aí, que possa vir prejudicar famílias que realmente precisam. E lembrando que a primeira casa que ser atingida tem uma deficiente que mora nela. Você lembra, né, irmão? Tem uma deficiente que mora nela. Então, talvez não tenha nem tempo de correr. Não tenha nem tempo de tentar fazer algo, por ela ter uma dificuldade, uma necessidade especial. Então, peço aos senhores, não esqueçam, olhem esse loteamento, olhem essa irregularidade. Mais uma vez, Pessata, faça as barraginhas pelo menos de contenção, que é algo que talvez vai minimizar, em algum momento, algo que poderia vir a acontecer maior. E agradecer, de fato, Chico Fanica, o executivo, o prefeito, Wagner, e os senhores que pediram, e o executivo que executou as obras de melhoria de infraestrutura no bairro da Vila Oliveira. E dizer que não acabaram, que tem mais, muito mais, mas que por hoje sermos humildes e agradecer o que temos, porque muitos anos vivemos sem ter o que temos hoje. Então, hoje já temos um ganho muito significativo. Hoje já temos uma oportunidade melhor. Hoje já temos uma visão de algo melhor para a comunidade. Hoje temos a condição de pessoas mais idosas fazer as suas atividades tão necessárias, Machadinho, igual você disse, o seu Geraldinho, Dona Aguilar e outras pessoas mais ali na nossa comunidade. Então, é agradecer de verdade, né? Por mim, eu não uso, venho dizer mais uma vez, igual a última vez eu estive aqui cobrando essas melhorias, essas necessidades que tinha da ponte, da passarela, eu não uso. Mas não é porque eu não uso que eu não vejo que há realmente a necessidade das outras pessoas que necessitam daquilo. Então, peço aos senhores, mais uma vez, para finalizar e agradecer, não esqueçam desse loteamento, por favor, pelo amor de Deus. Olhem por essas pessoas, pensem que lá na sua casa, na hora de começar a chover, e aqueles buracos que o Carlos levou lá na Vila Oliveira. Será que não caiu nada? Será que não vai cair em alguém? Será que não vai prejudicar alguém? E peço também ao Executivo, a oportunidade aqui, está presente, ao Luizinho, ao Cícero de Defesa Civil, que acompanhem mais perto, que vá lá, de fato, para dar uma solução para essas pessoas. Muito obrigado e boa noite. Ô, presidente, só um segundinho, por favor. 2 segundos. Também lembrar aqui, senhor Carlos, o nosso empenho, meu do Machadinho, aquele mau cheiro da fábrica de papel, nós empenhamos lá para a reunião, de vez em quando dá um mau cheiro, mas ficou bem melhor do que hoje, bem melhor. Eu e o Machadinho, nós nos reunimos lá, corremos atrás, brigamos, reivindicamos, graças a Deus, aquele mau cheiro acabou. Verdade, obrigado. Lembrado, eu também participei e obrigado, agradeci presidente. também. Ô, Carlos, só a parte aqui, um minutinho. Pode, Chico? Parabenizar mesmo, Montanha, você mais Machadinho, eu sou testemunha das reuniões, dos tempos que tiveram correndo atrás lá, e sempre eu passo lá, eu dou graças a Deus. Foi empenho do trabalho dos vereadores, favoreceu aquela comunidade, quem usa e quem passa ali sabe muito bem o mau cheiro, o prejuízo que era, que terrível que era aquele cheiro lá. E é o que o Montanha falou, uma vez ou outra só que erra a mão lá e acontece algum cheiro sair lá, mas graças a Deus 98% do problema foi sanado. Viu, né, Machado, que tinha jeito, foi só cobrar, e em cima, alguém, acho que da diretoria mesmo, atendeu, fizeram reunião e deu tudo certo. Graças a Deus, uma benção. Sr. Carlos, muito obrigado, senhor, pela sua presença. Todas as reclamações que o senhor falou aí, virá a indicação para o Executivo, irá em nome de todos os vereadores. Tá bom, Sr. Carlos? Muito obrigado e volte sempre. Boa noite para o senhor. Muito obrigado a todos. Boa noite.
O próximo inscrito na palavra livre agora é o senhor Sérgio Machado de Andrade, Sérgio Pataro. Assunto: ambiente social e política e economia. Senhor Sérgio, por favor. Senhor Sérgio, boa noite para o senhor. O senhor tem 10 minutos para expor o seu tema aí, e depois todos os vereadores irão participar junto com o senhor aí. Pode falar. Ok? Ok, doutor. Boa noite a cada um de vocês. Por favor, Boa noite a cada um de vocês. Cumprimento a todos, começando pela tia Denise, que está aí, hoje inaugurando a cadeira nova aqui dentro da casa. E dizer a vocês que esta é uma noite diferente de todas que eu já vim até hoje na Câmara, porque nós vamos fazer uma viagem ao tempo, mas antes eu vou fazer algumas colocações. Olha, sou conhecido como Sérgio Pataro, como dita mesa, Sérgio Machado de Andrade. Tenho aproximadamente quase 50 anos da cidade aqui de Ponte Nova. Conheço muita coisa, vivi muita coisa, principalmente da época do 7 de Barros para cá, com exceção de algum governo, de um ou outro governo. Participei de muita coisa. Faço questão de dizer que nesta noite não pertenço a nenhum segmento político, não pertenço a partido político nenhum, tenho uma postura independente para que eu possa agir com isenção. Não sou candidato também a nada, pode ser que essa ideia mude, porque pelo andar da carruagem, pode ser que eu sinta alguma atração por isso em breve. Mas hoje eu não sou candidato a nada. E tem muito tempo que não sou. Cada um de vocês sabe que eu tenho lutado para a implantação disso aqui, na cidade aqui e na região, que são os projetos das refinarias de álcool. Aqui nós temos o álcool em gel, ok? Esse vidrinho aqui, no boom que deu do álcool gel agora, com a pandemia, há pouco tempo, isso aqui valia R$ 28,00 na praia em Copacabana, Ipanema, no estado do Rio de Janeiro. R$ 28,00. Então, muitas das vezes, você passa uma vida inteira lutando para que as pessoas possam estar à mercê de novas culturas, e a dificuldade da maturação disso, ela obedece a uma demanda normal de tempo, porque nenhuma empresa, nenhum negócio que você monta à noite será sucesso no amanhecer do dia. Então, é preciso enfrentar os desafios que estão aí. Tá certo? Muito bem. Então, a palavra-chave é perseverança. A minha presença aqui hoje é para convidar vocês a fazer uma viagem no ano de 2018, foi o ano da eleição do Wagner. Não, 16. Foi o ano da eleição do Wagner, da campanha, da qual participei, mas participei com muita força. Conversei muitas vezes com ele durante a campanha, e não é só com ele, com todos. Então, pode ser que hoje eu saia daqui até mal visto, mas eu preciso colocar para fora aquilo que está me fazendo mal. E essa é uma decisão
que eu estou tomando para resolver daqui para frente. Porque tem pessoas que se fazem de bons e não são. Né? Bom, o projeto, na época, acordado com o Wagner, era montar um kit industrial para que as pessoas que estivessem desprovidas de trabalho, ou seja, desempregadas, pudessem participar de um sistema rotativo, um pequeno complexo industrial, distribuído em 4 regiões do município, aonde nós estaríamos garantindo ali a segurança alimentar, que inclusive é uma das maiores preocupações do Banco Mundial. Várias nações, nesse momento, estão se posicionando sobre a questão alimentar. Muito bem. Então, apoiei o atual prefeito Wagner e, em seguida, logo depois de apoiar, eu não consegui mais falar com ele. Não tinha como falar com ele. Então, nós tivemos aí o primeiro ano dele ele trabalhando em cima de reforma administrativa. Então, levou-se um tempo para que ele resolvesse isso, e eu fiquei à espera disso. Como eu tenho trabalho fora, Triângulo Mineiro, Paraná, São Paulo, nas divisas ali, próximos ao Rio Grande, e em várias outras regiões do país, inclusive em Santa Catarina, tá certo? Eu, então, fui cuidar da minha vida para dar tempo ao tempo. Não tão, assim, não com tanto tempo assim após, aproximadamente 1 ano e pouquinho, eu fui fazer uma compra e me apresentaram uma restrição, disse que eu não poderia comprar. Então, eu fui olhar por que dessa restrição. Gente, essa restrição, ela veio do comitê na época da campanha do PSB. Então, de que forma? Consegui arrumar a chave de um imóvel que eu fazia reuniões periódicas sobre projetos com várias pessoas e, atendendo a um pedido, eu, então, consegui fazer com que este imóvel fosse servir de comitê para o PSB. Ou seja, ali estava o responsável Wagner, mais a Valéria, que, por sinal, acompanhou muito de perto os projetos, na época. Dentro do comitê estava o Anderson Nassif Sodé, estou citando nominalmente, que hoje é o diretor do DEMAIS. O Fernando Andrade, que hoje é chefe de gabinete, se não me engano. E, por causa disso, eu tentei falar, procurei 8 vezes contadas para poder falar com Wagner e não conseguia falar com ele. Então, sempre ele estava com alguém, estava recebendo o outro, estava em reunião, mas eu não conseguia falar com ele, porque eu precisava mostrar para ele que existia uma conta de luz que estava em meu nome e que ela não foi paga, meu nome foi usado e ainda, além de não ser paga, o meu nome ainda foi parar no SPC. Será que algum de vocês acham uma situação dessa simples? Na medida em que eu procurava ele, e eu achava que ele ia me receber, porque era um assunto que só cabia a mim e a ele, a não mais ninguém, apenas dizer a ele: toma, paga essa conta aqui,
E acabou. Quando a prefeitura tiver dinheiro e achar que tem para investir em projetos de desenvolvimento, a gente conversa. Agora o povo não está podendo esperar muito, não. Mas nem isso eu consegui. Nem isso. Então, pelo fato de, na época, o comitê funcionando, o nome da luz está em meu nome, não ter sido paga essa conta de luz, logo depois que a campanha terminou, ter sido ganha a eleição, e eu não me preocupando com isso, porque para mim estava tudo certo. Para mim foi uma grande decepção descobrir isso. Mas uma enorme decepção. Porque eu tive que conviver procurando de forma intermitente, tanto que eu cansei. Porque se eu quisesse resolver com ele de outra maneira, eu iria na justiça eleitoral, era simples, mas eu não queria prejudicar ele. Era simples. Mas o problema é que não foi pago. E vou pedir aqui o nobre amigo Machadinho para fazer aqui a distribuição para mim, porque até hoje não foi pago. Até hoje. Aí alguém pergunta para mim, falou, Pataro, você poderia pagar e receber dele. Essa não é responsabilidade minha. A minha é apenas a de cooperar, buscar, procurar, falar, avisar, e depois de conversado se não pode, então a gente poderia entrar num acordo, então a gente resolveria de alguma maneira. Foi completamente ignorado no governo dele. Eu não estou aqui para falar mal dele, não estou ganhando nada com isso. Mas eu tenho que colocar isso para fora, porque cada um de vocês tem que saber, o documento está aí, ó. Tirei hoje, porque de repente poderia ter acontecido um milagre de ter pago, ou o Divino Espírito Santo poderia ter baixado ali e ter acontecido alguma coisa, e não aconteceu. Está aí com os risquinhos marcados aí. Está em aberto até hoje. Agora, não foi porque eu estou aqui hoje para falar mal dele. Eu estou falando de uma situação que eu nunca esperei enfrentar na vida. Nunca. Na chegada na Câmara, eu encontrei com a tia Denise e falei com a tia Denise que hoje era um dia assim que não era legal para mim, que eu tinha coisas que não eram boas para dizer na palavra livre. E eu não sou de ocupar e nem de tomar tempo de ninguém. Eu não sou de ir atrás de vereador nenhum. Vocês podem manifestar quem quiser, se eu algum dia procurei algum de vocês para dividir com vocês algum problema. Nunca. Nunca. Então, hoje estou trazendo para essa casa para mostrar para vocês que eu não tenho candidato a prefeito. Eu tinha, lutei por ele, mas hoje eu não tenho mais. Só olhar o tempo, tem tempo ainda? Senhor Carlos, pode encerrar, por favor? O tempo está terminando. Posso falar? Pode falar, pode. 2 minutos. 2 minutos para o senhor falar. Então, gente, é o seguinte. Então, a partir de agora, eu vou fazer algumas lives, vou fazer análise do que foi o governo dele, para mostrar para a cidade, porque tem muitos segmentos organizados que estão me aguardando,
querem o meu parecer, para que as pessoas entendam que uma cidade, para crescer, ela precisa trabalhar unida. Ela não pode ficar desfocada da forma como ficou. Você não pode levar a vida na política numa campanha de promessas. O que adianta você construir, transformar a cidade numa cidade mais bonita, mas você não ter trazido sequer uma indústria para a geração de emprego? Você não teve, e eu desafio o Wagner, mostre para mim qual foi a indústria para a geração, qual o projeto para a geração de emprego e renda que ele trouxe para a cidade de Ponte Nova. Ainda bem que não vai ter carnaval, porque senão o pobre teria que pular ele de barriga vazia. A pandemia não justifica um orçamento para esse ano de 2020 de quase 240 milhões. Isso é inconcebível. Ter uma cidade fragilizada com quase 240 milhões, quase um quarto de 1 bilhão só para este ano. E quando você não gera emprego e não tem projeto, você promove fugas de capital. Você esvazia e enfraquece economicamente o município, você enfraquece economicamente a cidade, você torna o seu povo frágil. Este é o resultado. Mas, como eu já disse, e o tempo aqui é um tempo que eu tenho que obedecer, porque ele é regimental, então eu vou estar deixando já em aberto para vocês, porque o que eu queria mostrar para vocês, eu mostrei. A função da Câmara também é de fiscalizar. Se eu tivesse tido uma maneira de prejudicar ele, eu teria buscado a Justiça Eleitoral a tempo, ele não fecharia a conta dele e ele estaria impedido. Então, não se trata disso. Trata-se apenas do porquê que eu quero saber que eu fui ignorado esse tempo todo. Por quê? Será que ele achou que eu procurando ele, eu estaria atrás de cobrar dele um projeto de geração de renda, daquilo que nós combinamos na época? Senhor Sérgio, o seu tempo... Então, deixem aberto. Meu tempo... Tá bom? Aguarda um pouquinho e algum vereador vai... Sérgio Vergúgio, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Fiota, vereadora Tia Denise. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa. Boa noite. Me permite chamar de Xará, que nós já conversamos há muito tempo, Xará. Xará, quando o senhor fala, o senhor vai sair daqui, que eles vão falar mal do senhor, não. Aqui é uma casa democrática. Aqui só está no local certo de exercer a cidadania e a democracia. Aqui é o lugar certo que o senhor se encontra. E quantas pessoas também querer questionar e julgar, eu acho que o princípio de tudo é o respeito. Você não concordar é uma coisa, respeitar é outra. Isso é muito, isso faz muito necessário, o respeito acima de tudo. E quanto o senhor falou que nunca procurou nenhum vereador, eu tive várias oportunidades de conversar com o senhor preocupado no bem-estar da cidade. Nós já conversamos várias vezes. Senti muito, assim, a vontade em aprender com o senhor. Muitas coisas o senhor me orientou na rua durante esse tempo que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. O senhor sempre procurando em trazer coisas boas, como ali fala em ambiente, em social, em política, em economia. O senhor admira a pessoa do senhor. Então, eu quero só parabenizar o senhor estar aqui nessa casa, exercendo o direito de cidadão. Entendeu? Isso aqui é o lugar certo, não preocupa com isso não, que nem Jesus agradou a todos. Jesus veio fazer só o bem, eles arrumaram para ele uma coroa de espinho e uma cruz. Eles falaram crucificaram, mas hoje eu considero que foi torturado 100%. Mas não preocupa com isso não, tá bom? Obrigado aí. Boa noite.
obrigado, por assim dizer, Xará, porque a minha presença aqui é uma atitude que mostra e que justifica exatamente o que você disse. Mas nem sempre a democracia ela consegue agradar todos. Eu nunca, assim, posso dizer para vocês que se eu tiver no máximo na cidade, eu tenho 5 desafetos, com 59 anos, eu acho que é um grande ganho. Inscrito, vereador Hermano. Senhor Sérgio, boa noite também, né? E também, de certa forma, agradecer ao senhor por ocupar a tribuna, porque eu entendo que todo cidadão, né, que se inscreve para participar, para trazer aqui qualquer assunto que for, pelo menos para mim não existe assunto irrelevante ou pouco importante, né? Mas aí da fala do senhor, quero dividir ela em 2 pontos, né? Quando o senhor fala dessa possibilidade, né, de repente um projeto, né, que poderia de desenvolvimento para a cidade. Eu acho que isso é importante. Quando o senhor talvez pensava nisso, né, ainda no período de pré-campanha, de campanha do atual prefeito, e de repente trazer isso como uma forma de geração de renda mesmo para a cidade, né? E aí eu acho que, pelo menos, a matéria-prima com a qual o senhor né, mostrou aí, que talvez que seria aí o trabalho desenvolvido pelo senhor, a nossa região ela é uma grande produtora de cana-de-açúcar, né? Não sei assim falar como que seria diretamente a atuação do senhor, mas, ou seja, a matéria-prima nós temos, né? E que talvez seria um projeto que poderia fomentar, não só para Ponte Nova, mas a cidade aqui da região, uma vez que nós somos polo para tudo, né? Polo de serviços, de comércio, de saúde, referência. Então, acho que está na hora da gente também começar a trabalhar, né, a cidade, pensar ela como polo de fato, né? E a iniciativa do senhor, e principal, eu acho, creio, né, que daria certo sim, porque é para poder trazer essas pessoas aí ou desempregadas, ou com a renda às vezes muito baixa, fomentar mesmo, né? E iria, claro, aquecer a nossa economia. E, principalmente agora, em período de pandemia, né? Acho que as cidades, né? Eu costumo dizer que as pessoas moram na cidade, então elas vão bater na porta do prefeito, dos secretários, dos vereadores, os problemas chegam e tem que chegar, né? Para nós primeiro, talvez, porque as pessoas moram aqui. Então, acho que a gente precisa ser sensível a essas iniciativas, digamos assim. E ainda não vi uma preocupação, digamos assim, aí falo das 3 esferas de governo, talvez uma preocupação em garantir essa fomentação da economia, com iniciativas como essa do senhor. E aí vamos trazer aqui para a nossa realidade de município, que, na minha opinião, seria assim, uma muito bem-vinda, né? De fato, as pessoas, a barriga vai ficar vazia, principalmente a hora que esse auxílio emergencial deixar de ser repassado, ou seja, uma preocupação com as pessoas que, de fato, ficarão mais à mercê aí dos atendimentos, né, dos serviços públicos. Agora, trazendo talvez um pouco para a questão, quando o senhor destaca, né, essa falta de diálogo, e para resolver um problema que é pessoal, um transtorno, né, que se causou aí nesses 4 anos, e a gente tem essa preocupação mesmo de preservar o nome da gente, e nessa questão de quando o nome vai para o serviço de proteção de crédito, né, a gente trabalha, eu creio que uma preocupação nossa, né, o tempo todo de manter a nossa imagem, e isso também, claro, atinge a nossa imagem, né? É preocupante isso. E agora, a gestão, na minha opinião, eu acho que o chefe do executivo, independente se eu sou afeto ou desafeto, se eu sou apoio, situação ou não, eu tenho que receber. Eu tenho que achar esse tempo ou o que for. O senhor citou, né, no caso aqui, eu sou Fernando. Fernando, ele é o secretário de governo, né? É um dos secretários. E eu acho que a gestão tem que ser feita e conduzida com diálogos, com receber. Se eu não posso hoje, amanhã eu posso, que horas que eu posso. Então, ou seja, a gente tem que agendar.
E aí nem coloco aqui na balança a questão do senhor talvez ter sido um apoiador e que talvez, no mínimo, quisesse ser ouvido depois, não. Mas eu penso que tem que ser essa abertura, esse recebimento, esse ouvir, é para todo mundo. Eu acho que nós que somos agentes políticos, nós que somos... estamos aí à frente de cargos comissionados, estamos à frente aí de coordenações, de secretarias, nós somos servidores públicos. Então, eu não posso, às vezes, se for um desafeto meu, não querer receber ou ouvir. Pode ser a coisa mais banal do mundo, mas, pelo menos, para mim, parte do pressuposto que eu tenho que dar atenção, que eu tenho que ouvir. Aí o senhor deixou aqui a cópia da conta de energia. Aí o senhor também falou que não quer, talvez, tratar coisa judicialmente. Mas, assim, o senhor já ficou prejudicado com relação ao nome do senhor de uma conta que vem aí, deve ser desses 4 anos. E, no meu entendimento, o senhor não pode ficar nesse prejuízo financeiro, além de já ter ficado com prejuízo moral, da inserção do nome do senhor no Serviço de Proteção de Crédito. Mas aí, claro, um olhar, uma visão assim, bem pessoal da situação, do que eu entendo que o senhor talvez deveria procurar. Mas acho que é isso. Acho que tem que haver o diálogo. Nem que fosse para dizer um não para o senhor, não é viável, não tem como, isso aqui para nós não tem jeito, agora não tem como. Ou seja, eu acho que uma resposta, acho que todo cidadão tem que ter. E nós, quanto agentes públicos e políticos, devemos, sim, dar atenção, receber e conduzir a coisa da melhor maneira possível. Obrigado. Eu perdi a conta, eu contei até 8 vezes. 8 vezes que eu procurei. Eu não sei quanto mais de 8 vezes que eu procurei. Então, se o diálogo faltou, ele não faltou da minha parte. Se o interesse para resolver faltou, não foi da minha parte. Então, eu busquei, inclusive a Patrícia, se não me engano, chama Patrícia, que era na época a secretária, não sei se é até hoje. Eu fiquei um dia, 1h30, para depois ser dito para mim que ele não poderia me receber porque ele estava em reunião lá. Eu fiquei 1h30. Então, não foi por falta de procurar. Só que daqui para frente, eu quero, assim, tocar minha vida, vou mostrar quem que realmente faz bem para a cidade, quem não faz, aonde estão os erros que podem ser corrigidos. Isso é o que eu pretendo fazer na live. Agora, evidentemente que o Wagner, ele está prefeito. Então, eu não tenho como falar em Joaquim nem em Manel. Então, toda vez que eu tiver aqui falar sobre a economia do município, com mais tempo nas lives, eu vou mostrar como que a cidade está fragmentada e fragilizada. Tem gente vendendo guarda-roupa e cama para comprar alimento. Se alguém duvidar, eu vou levar lá para vocês verem. O que adianta ter um carnaval e pulei de barriga vazia porque eu não tenho dinheiro no bolso? Sr. Sérgio, por favor. Agora, o tempo é dos vereadores. O senhor já falou o seu tempo. Por favor, Machadinho. Sérgio, boa noite. Machadinho, dá licença. Seja breve no comentário aí, porque a hora já está avançada e fiquei sabendo agora que a mãe de Valéria, da nossa vice-prefeita, acabou de falecer e nós precisamos de dar uma assistência para ela também. Ô, Sérgio, boa noite. É um prazer em tê-lo você aqui mais uma vez, E seu projeto, seu empenho, para melhor, para a cidade, o emprego através, que você me mostrou muitos anos atrás, sobre a sua usina lá que você realmente, criou. E você sabe que os vereadores, eles são os olhos do prefeito fiscal, A gente fiscaliza as obras do executivo e também, como a gente também está sempre vendo
se está errando por aqui, a gente tenta aconselhar, né? Aconselha e conversa. Igual você mesmo disse, né? Não nos procurou antes, você mesmo, né? Tentou resolver várias vezes, né? Mas nós estamos aí. Se chegasse mais cedo, antes, eu creio que nós conversaríamos, tal, tudo há tempo ainda, né? Mas a gente fica um pouco triste, né? Porque você falou que foi 8 vezes, né? Eu não sei porquê, mas o mais pode contar com a gente, para o diálogo, para intermediar, que a gente conhece. Eu te conheço há 35 anos, né? Conheço o Wagner também. Então, sei que alguma coisa houve que eu não tenho certeza o que foi. Mas o mais eu quero te agradecer por você, e o ano que vem, volte mais vezes. Você tem muitas coisas boas para Ponte Nova. Obrigado, Machadinho. Só uma deixa. Eu não sei aonde foi que eu errei, porque eu posso ter errado em algum ponto. Só que eu não consegui ficar sabendo, porque não houve a oportunidade do diálogo, que foi o que o irmão falou. E não foi por minha causa. E se achou que eu estava procurando para cobrar projetos, enganou. Se fosse para achar que eu estava querendo prejudicar ele, também enganou, porque senão eu já teria prejudicado. Só que hoje, os fatos falam por si próprios, hoje não tem como mais reverter isso. Entendeu? Nós estamos vivendo com a Covid-19, estamos falando em desenvolvimento quando deveríamos falar em retomar o desenvolvimento. Mas devolvo a palavra para o presidente. Vereadora Tia Denise, por favor. Boa noite a todos, novamente. Boa noite, Sérgio. Pelo conhecimento que eu tenho com a sua pessoa, uma pessoa de caráter, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer um pouco, um pequeno trecho do seu projeto. Não sei em que termos, né, foi colocada essa questão da administração levar esse projeto à frente, né, junto com você, apoiar o projeto, mas é lamentável porque, pelo que eu pude entender do projeto, eu acho que deveria ter, ao menos, um interesse, pelo menos tentar estudar e analisar melhor, porque, além de ser um projeto de geração de emprego e renda, ele é de impacto ambiental, eu não sei nem se eu posso dizer baixo impacto, acho que esse é impacto, né? Basicamente, seria um projeto que, claro, se desse certo, ao meu ver, né, poderia estar aí hoje, beneficiando famílias, né, e trazendo para a cidade renda, emprego. Mas, assim, eu não participei dessa conversa de vocês, né, nesse período, com relação a isso. Então, eu não posso adentrar nessa situação, para também não ser injusta com nenhuma das partes, né? Mas o que eu posso dizer é que, como você disse e bem colocou, é lamentável você não ter sido ouvido, né? Não ter tido a oportunidade, pelo menos, de levar esse projeto adiante, ou pelo menos que ele fosse analisado, criasse uma equipe para poder estudar e dizer para você, olha, esse projeto seu não compensa, tá? Pelo menos isso é questão de dignidade, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Então, fica aqui, né, a minha consideração à sua pessoa, ao trabalho que você desenvolve e presta à sociedade, à Ponte Nova, né, pelo que eu conheço de você, e te dizer o seguinte, eu acho que tudo é possível, nunca é tarde. É lógico que, às vezes, a gente cansa, a política é muito complexa, né? Nós sabemos disso. Mas, assim, dizer que eu, particularmente, o que eu puder fazer com relação à sua situação, com relação até mesmo o que for bom para Ponte Nova, eu estou aqui para isso.
tá? E eu acredito em você e sei do seu caráter. Obrigado, Denise. É só dizer o seguinte, na verdade, eu não estou chateado porque ele não implantou o projeto. Então, não é isso. Porque se ele tiver que pedir desculpa para alguém, este alguém não será eu, será a sociedade. Ela é que ele deve pedir desculpa, não a mim. E de todas as relações, né, pode acontecer de tudo, mas existe uma coisa que não pode faltar em relação nenhuma, e que eu não abro mão, chama-se respeito. Então, se você assumiu o compromisso de fazer alguma coisa, então faça. E se não puder, diga que não. Mas não misture as coisas, porque eu não quero ser visto como aquele que está cobrando do prefeito o projeto. Não foi para isso que eu procurei ele. Isso é que eu quero deixar bem claro. E tem mais. E se ele não pagar o que está aí, eu vou pagar, não tem problema não. Só que eu precisava dar um tempo para ele, porque eu acreditei o tempo todo nele. Foi só isso. Porque senão eu teria resolvido, como eu disse no início, na justiça eleitoral. Nunca pensei em prejudicar ele em momento algum. Nunca na minha vida. Nem ele, nem Valéria, nem ninguém. Vereadora Fiota, por favor. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Sérgio. Eu acho que a gente tem que ter o dom da humildade de saber, muitas das vezes, o que está acontecendo, onde que está o erro para tentar consertar. Ser humano nenhum é perfeito. Perfeição só vem do Senhor. Eu acho que muitas das vezes acontecem coisas e equívocos na vida das pessoas que geram um acontecimento que pode cair no esquecimento ou prejudicar. Mas uma coisa eu falo, você procurou? Sim. Você correu atrás? Sim. Eu ainda sou uma vereadora que respeito todo ser humano, respeito da população de Ponte Nova, sou muito grata de estar aqui, primeiramente a Deus e também aos meus eleitores. Mas, a questão do desenvolvimento, sim, eu acho que correr atrás do desenvolvimento todos nós queremos, a população de Ponte Nova, tanto a classe mais humilde precisa de apoio, sim, mas querer não é poder, muitas das vezes a gente quer e não consegue. Mas, seu Sérgio, te respeito muito, acho você uma pessoa muito inteligente, mas em questão da conta, não sei se eu estou errada, se você já procurou, mas quando foi passado um ponto para uma pessoa, para estar usando, não sei se cabe ao presidente do partido, não sei qual foi na época, porque não fazia parte do meu partido era outro, mas não sei, mas eu acho que teria que procurar o presidente do partido, porque cada comitê, quem responsabiliza por ele é o presidente do partido. Eu falo por mim, porque como eu não tinha presidente do partido, todas as contas que sobrou do meu partido, eu fui a única eleita, quem teve que arcar com a responsabilidade das contas, logo que eu tive meu primeiro salário, fui eu. Com o contador, com a responsabilidade, fui eu que arquei, porque eu fui no pleito naquele ano, fui a única eleita. E cada um tem que ter responsabilidade naquilo que faz. Então, eu ainda acho que a responsabilidade seria, não do prefeito, não foi. Eu acho que teria ser o presidente daquele partido naquela época, que teria que ter te procurado, ou você procurado a ele, vice-versa, para estar quitando uma conta que eu achei até que era 5 mil, né? Eu peguei rápido, achei que era 5 mil, mas é 500 e pouco, né? E a gente fica triste, porque as coisas chegaram no ponto que ficou, mas eu ainda acho que não tem, eu ainda acho que pode ser solucionado e você ser ressarcido do seu prejuízo, porque é um prejuízo, R$500 é um valor, né, bem exorbitante. Eu acho que você ainda vai recuperar o seu dinheiro. Fiota, o tempo, por favor. Seu Sérgio, sim. Eu agradeço ao senhor pela presença. Muito obrigado.
Volte sempre quando o senhor puder. Oi, você quer falar também? Pode falar, não sabia, você não avisou eu. Ô Sérgio, eu não vou delongar muito, não. Agradecer a presença do senhor aqui. Eu estou na política, por opção. Eu penso que isso que o senhor citou é um dos sabores da política, tá? O povo, seja empresário, pessoas simples, qualquer classe, tem que ser ouvida, tá? Obrigado, boa noite. E sou uma pessoa que eu admiro o seu trabalho, a sua inteligência. Obrigado. Bom, Sérgio, muito obrigado, senhor, tá? Volte sempre. Posso fazer 30 segundos de considerações aqui? Pode, 2 minutos. Gente, só gostaria de sair daqui com um pedido de desculpa a cada um de vocês. Não, tá bom. Mas eu não tive como deixar de vir para falar de um assunto que eu sofri nele. E quase 4 anos não são quase 4 dias. Então, a gente sofre por muito tempo. Mas, por outro lado, o silêncio, ele também ajuda muito, porque, na medida em que eu fui correr atrás da minha vida, né, eu também deixei isso para trás. Então, só que daqui para frente, eu preciso tomar atitude, e essa atitude já começou a ser tomada hoje, aqui com vocês, porque eu quero dividir isso com vocês. Então, quero sair com um pedido de desculpa a cada um de vocês, por saber que cada um de vocês não participaram e nem tiveram parte nisso, mas que era o local onde eu achei que eu tinha que começar alguma coisa. E que, lamentavelmente, não tenho mais como agregar alguma coisa com Wagner por conta disso. Não sei como será resolvido, mas espero que seja resolvido da melhor forma possível, porque não é também só pela questão do valor, é uma questão moral que está envolvida aí. Tá certo? E problemas todo mundo tem. Então, obrigado, gente, pela oportunidade. Estou saindo dessa casa hoje, um pouco assim, deprimido em função do assunto, mas espero que a gente consiga resolver. Obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, senhor Sérgio. Volte sempre, quando precisar. Agora vamos para o encerramento. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declaro encerrada a sessão e convoco a todos os vereadores para a sessão plenária que realizaremos na próxima segunda-feira, dia 26/10. Agradeço a todos pela presença e boa noite. Fica com Deus todos.